Olá, meus alunos. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de respiração celular, que é um mecanismo absolutamente fantástico, apesar de alguns alunos se queixarem de que é difícil, não conseguem entender. Vamos tentar resolver esse problema de vocês hoje. Veja bem, em primeiro lugar, para entender bem respiração celular, você precisa entender para que a célula faz a respiração celular. Qual é o objetivo central desse processo? Observe bem. Você se alimenta de diversos tipos de matéria orgânica, carboidratos, lipídios, proteínas. Todos eles podem ser fonte de energia para a célula. A célula pode usar uma proteína, um carboidrato ou um lipídio como fonte de energia. Mas imagine como seria complicado ter que lidar com essas três alternativas o tempo inteiro. Imagine que a célula vai fazer um transporte ativo de membrana. E você bem sabe que transporte ativo de membrana gasta energia. Imagine se a célula nesse momento tivesse que decidir. E agora? Eu pego energia de uma proteína, de um carboidrato ou de um lipídio para fazer esse transporte? Não dá, seria confuso. Além disso, teria que ter enzimas adaptadas a tudo isso. Enzima para extrair energia de carboidrato, enzima para extrair energia de lipídio. Não é assim. O que a célula faz então? Ela pega diferentes fontes de energia, como proteínas, como lipídios e como os carboidratos, extrai energia desses componentes e usa essa energia para produzir ATP. Então ela acaba convertendo diferentes fontes de energia em uma moeda energética só, que é o ATP. Esse é o objetivo da respiração celular. Isso equivale a você estar no aeroporto internacional, chega americano com dólar, chega o japonês com iene, chega os argentinos com peso, o europeu com euro. Todo mundo chega no aeroporto, vai numa casa de câmbio e converte tudo em real. É muito mais fácil fazer negócio todo mundo com a mesma moeda. Então o objetivo da respiração celular é esse, é extrair energia de diferentes fontes e converter tudo numa moeda energética só, que é o ATP. Mas afinal, o que é o ATP? Olha essa imagem. Pessoal, o ATP é uma molécula de adenina ligada a uma ribose, ligada a 3 fosfatos. Portanto, o ATP é um nucleotídeo. Ele é um nucleotídeo de RNA. Se você, por exemplo, substituir a base nitrogenada adenina pela guanina, você vai ter um GTP. Ora, e por que o ATP é tão importante para a célula? A questão é que o ATP carrega bastante energia entre as ligações dos seus fosfatos. As ligações de um fosfato com outro são ligações de alta energia. Em algum momento, muito próximo à origem da vida, bem no início da vida, acabou se fixando o ATP como moeda energética. Mas poderia ter sido o GTP, por exemplo, com a guanina no lugar da adenina. Só que no início da vida fixou o ATP como moeda energética e nós herdamos isso. Agora, tem aluno que pensa que o ATP serve para armazenamento de energia. E não é. O ATP não é para armazenamento de energia. O ATP é produzido para fornecer energia imediatamente. Se o seu corpo quer estocar energia a longo prazo, é muito melhor produzir gordura. O ATP é produzido para ser usado já, para ser usado agora. E esse é o objetivo da respiração celular: extrair energia dos alimentos para produzir ATP. Tudo bem, mas como é que a respiração celular faz isso? Bom, você já viu aí que ela pode extrair energia de diferentes fontes alimentares. Mas vamos pegar a glicose como modelo, porque a glicose é a principal fonte de energia da célula. A respiração vai acontecer em 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Vamos então pelo início, vamos pela glicólise. Você já aprendeu que o objetivo da respiração celular é produzir ATP, mas a glicólise produz poucos ATPs. Na verdade, no início da glicólise, não só não se produz ATP, como gastam-se 2. Então, no início, a glicólise vai consumir 2 ATPs. Mas isso não vai ser problema, porque na continuidade das reações químicas da glicólise, esses ATPs que foram perdidos no início são recuperados, porque até o final da glicose são produzidos 4 ATPs. Então, veja, a glicólise consome 2 ATPs, mas produz 4. Então ela termina com um saldo positivo de 2 ATPs. 2 ATPs é muito pouco, mas a glicólise faz um trabalho importantíssimo. Entenda bem,
A maior parte da energia da glicose está nos seus elétrons. Quem perde elétrons, oxida. Lembra disso da química? O que a glicólise faz é oxidar a molécula de glicose. Ela extrai elétrons ricos em energia da glicose e passa esses elétrons energizados para uma molécula chamada. Quando o NAD+, recebe esses elétrons, se converte em NADH. Tem muito aluno que me pergunta, mas qual é a função do NAD? A função do NAD é a de carreador de elétrons ricos em energia. Ele está desempenhando um importante papel de transportar elétrons ricos em energia. Você verá que a energia desses elétrons que o NAD carrega será usada na última etapa da respiração, que nós chamamos de respiratória. Bom, além disso, a glicólise quebra a molécula de glicose ao meio. Veja, a glicose tem 6 carbonos. Durante a sequência de reações da glicólise, a glicose é quebrada ao meio e produz 2 compostos com 3 carbonos, que nós chamamos de piruvato. Então vamos repassar tudo. São 4 os eventos principais da glicólise. Primeiro, no início ela consome 2 ATPs. Segundo importante evento da glicólise, depois ela produz 4 ATPs. Se ela consome 2 e produz 4, ela vai terminar com um saldo positivo de 2 ATPs. A glicólise oxida a glicose, ou seja, extrai elétrons ricos em energia da glicose e passa para o NAD+, que se converte em NADH. Quarto evento importante da glicólise, ela parte a molécula de glicose ao meio e termina com 2 compostos de 3 carbonos chamados de piruvato. Pessoal, essa foi a primeira etapa da respiração celular. Veja também os vídeos sobre o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Até lá! Olá, meus alunos, nós já sobre a glicólise, que é a primeira etapa da respiração celular. Vamos analisar agora a segunda etapa, que nós chamamos de ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Mas antes vamos relembrar um pouquinho da glicólise. Você viu que a glicólise produziu 2 ATPs de saldo, 2 NADH e 2 piruvatos. Bom, toda a glicólise aconteceu no citosol. Agora o que vai ocorrer é o seguinte: esses 2 piruvatos vão entrar na mitocôndria, lá no interior da mitocôndria, na chamada matriz mitocondrial. Então vamos ver o que acontece com esses 2 piruvatos que foram produzidos pela glicólise e que agora entraram na mitocôndria. Cada piruvato tem 3 carbonos. Quando eles entram na mitocôndria, um carbono é retirado e sai na forma de CO2. Vai restar, então, o radical acetil. O acetil, então, é unido a uma substância chamada coenzima A, formando a acetilcoenzima A, ou acetil-CoA. Observe que no processo de síntese da acetil-CoA, o acetil foi oxidado, ou seja, liberou elétrons que foram usados para produzir o NADH. Então, nesse processo de piruvato até acetil-CoA, foi liberado um gás carbônico e um NADH. Bom, então você tem que ficar atento a 2 coisas. Primeiro, continua esse processo de obtenção de elétrons ricos em energia. Esses elétrons ricos em energia são passados para o NAD+, que se converte em NADH. Já lhe disse que na última etapa da respiração celular, você vai ver como a energia desses elétrons será utilizada. Bom, além desse processo de retirada de elétrons energizados, tem outra coisa aí importantíssima. Veja que saiu. Ora, vamos pensar. A glicose tem 6 carbonos. 6 carbonos. A primeira etapa, que foi a glicólise, partiu a molécula de glicose em 2 compostos com 3 carbonos, que são os piruvatos. Então a glicólise pegou a glicose, que tem 6 carbonos,
e produziu 2 piruvatos que tem 3 carbonos. Aí o piruvato entrou na mitocôndria e agora perde mais um carbono, restam 2. Esse carbono que saiu, sai como gás carbônico. Perceba que a molécula de glicose está sendo continuamente quebrada, de 6 carbonos para 3, de 3 para 2, e agora com a liberação de gás carbônico. Bom, mas vamos ver o que acontece com a acetil-coenzima A então. Bom, o acetil-CoA vai entrar em um ciclo de reações que nós chamamos de ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Durante esse ciclo de reações, são liberadas 2 moléculas de gás carbônico. Ora, lembra daqueles 2 carbonos que tinham restado da glicose? Pois então, esses 2 carbonos agora saem também na forma de gás carbônico. Perceba que o ciclo ainda produz 3 NADH e 1 FADH2. Mas o que é o FADH2? O FAD é uma molécula que tem a mesma função do NAD, carregar elétrons ricos em energia para a última etapa da respiração, que é a cadeia respiratória. Observe também que o desenho mostra a saída de uma molécula chamada GTP. Pessoal, rapidamente a célula troca esse G, que é da guanina, por um A de adenina. E quando a célula troca esse G por A, produz ATP. Então podemos dizer que o ciclo de Krebs produz um ATP. Resumindo, o ciclo vai liberar 2 gás carbônicos, 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Se você ainda não achou todo esse processo belíssimo e fascinante, você vai achar agora. Veja bem, a glicose é C6H12O6. Até o final do ciclo de Krebs, todos os 6 carbonos da glicose terão sido retirados, separados uns dos outros, e terão saído sob a forma de gás carbônico. Então a glicose foi quebrada até o fim, até seus 6 carbonos saírem como gás carbônico. Perceba que o gás carbônico não tem hidrogênio nenhum, ou seja, todos os hidrogênios da glicose foram retirados. Em outras palavras, até o final do ciclo de Krebs, terá havido uma oxidação completa da glicose. Porque oxida, quem perde elétrons, quem perde hidrogênios oxida. Como todos os hidrogênios foram retirados, nós dizemos que até o final do ciclo de Krebs houve uma oxidação completa da glicose. Agora, pessoal, observe que interessante. A glicose foi quebrada até ser convertida em 6 gás carbônicos. O que isso significa? Significa que grande parte daquilo que você come sai do seu corpo pelos pulmões na forma de gás carbônico. Por que atividades aeróbicas emagrecem? Você está fazendo atividade física, você precisa gerar mais energia para os seus músculos. Então a respiração celular acelera, glicólise, ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, que é o próximo vídeo que a gente vai ver. Então veja, você precisa gerar energia quando está fazendo uma atividade física. A respiração celular se torna mais intensa. E o que a respiração celular faz? Ela pega compostos orgânicos, como açúcares, ela pega compostos orgânicos como a gordura e oxida até converter esses compostos orgânicos em gás carbônico. Aí a sua gordura vai sendo continuamente quebrada, oxidada a gás carbônico e vai saindo do seu corpo pelos pulmões como CO2. O CO2, meu filho, que você joga para fora pelos seus pulmões, é o CO2 produzido pelas células no processo de respiração celular. As células passam esse CO2 para o sangue traz para o pulmão e do pulmão você joga fora. Tem muito aluno que pensa que a atividade física emagrece porque a gente transforma a gordura em energia. Não é assim. A matéria não se converte. Essa é que você quebra a molécula de gordura. Esse processo de quebra, de oxidação, libera energia. Mas libera um resíduo. Esse resíduo é o gás carbônico. É o gás carbônico que vai para os seus pulmões e que você vai jogar fora. Por isso que a atividade física emagrece. Porque você quebra seus compostos orgânicos como gordura até produzir gás carbônico. E esse gás carbônico sair do seu corpo. Então veja, pessoal. Agora com esses 2 vídeos, o da glicólise e o do ciclo de Krebs,
nós já vimos as duas primeiras etapas da respiração. Até agora foram produzidos poucos ATPs. A glicólise produziu 2 e o ciclo de Krebs produziu 2. Você pode pensar, você errou, o ciclo de Krebs produziu 1 ATP. Lembre-se de que a glicólise produziu 2 piruvatos. Se a glicólise produziu 2 piruvatos, tudo isso vai estar acontecendo em dobro. Então, são 2 piruvatos se convertendo em 2 acetil-CoA, são 2 acetil-CoA entrando em 2 ciclos de Krebs. Então, tudo isso aí está acontecendo em dobro. Ou seja, do piruvato para frente foram produzidos 6 gás carbônicos, 8 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs. De qualquer maneira, como eu estava dizendo, até agora foram produzidos poucos ATPs. 2 de saldo na glicólise, 2 no ciclo de Krebs. Mas a glicólise e o ciclo de Krebs fizeram algo fantástico. Elas oxidaram a glicose até o fim e guardaram os elétrons ricos em energia da glicose nos NADH e nos FADH2. No próximo vídeo, você verá como a cadeia respiratória usa a energia desses elétrons para produzir ATP. Até lá! Olá! Se você está aqui é porque provavelmente você já viu o vídeo sobre glicólise e o vídeo sobre o ciclo de Krebs. Nós estamos agora na última etapa da respiração celular, que chamamos de cadeia respiratória. Você viu que a glicólise e o ciclo de Krebs não produziram muitos ATPs não, mas produziram 10 NADH no total. Se somar a glicólise com o ciclo de Krebs, foram 2 NADH na glicólise, 8 NADH a partir do piruvato. Então eles produziram um total de 10 NADH e 2 FADH2. E pessoal, NADH e FADH2 carregam elétrons ricos em energia que foram extraídos da matéria orgânica. É a energia desses elétrons que a cadeia respiratória vai usar para produzir muitos ATPs. E onde ocorre? Veja bem, a glicólise ocorre no citosol. O ciclo de Krebs ocorre no interior da mitocôndria, na chamada matriz mitocondrial. E a cadeia respiratória ocorre na membrana interna da mitocôndria. A membrana interna da mitocôndria é cheia de curvas. Essas curvas da membrana interna são chamadas de cristas mitocondriais. É aí, nessas cristas, que ocorre a cadeia respiratória. Vamos dar uma olhada em como é que funciona? Bom, aí está, do lado de cima a membrana externa da mitocôndria, do lado de baixo a membrana interna da mitocôndria. Veja que a membrana interna da mitocôndria tem várias proteínas. 4 delas estão desenhadas aí. Dê uma olhada na quarta, do lado direito, aquela que parece uma bola pendurada. É uma enzima chamada ATP sintase. Alguns autores chamam de ATP sintetase, uma enzima belíssima, um negócio fascinante. Bom, mas como é que funciona a cadeia respiratória? Veja bem. Todos os NADH que foram produzidos pela glicólise e pelo ciclo de Krebs são conduzidos à cadeia respiratória. Na cadeia, os NADH vão liberar os seus elétrons ricos em energia. Chega na cadeia, os NADH liberam seus elétrons ricos em energia. Esses elétrons ricos em energia que foram liberados pelo NADH serão atraídos pelo O2. Observe que do lado da terceira proteína tem uma molécula de O2. O papel do O2 na cadeia respiratória é atrair esses elétrons até ele. É ele que move esses elétrons. Então os elétrons vão passando de uma proteína para outra até chegar ao O2, na famosíssima cadeia transportadora de elétrons. Acontece que esses não são elétrons quaisquer. Eles são elétrons ricos em energia que foram extraídos da matéria orgânica. Então, 3 dessas proteínas da cadeia transportadora de elétrons vão usar a energia desses elétrons para bombear prótons H+, para o espaço entre a membrana externa e a membrana interna. Entenda, o NADH liberou seu elétron rico em energia. Esses elétrons vão passar atraídos pelo O2 por uma série de proteínas. 3 dessas proteínas vão usar a energia desses elétrons
para bombear prótons H+, para o espaço entre a membrana externa e a membrana interna. Bom, quando os elétrons se encontrarem com O2, vai juntar elétron, O2 e H+, e vai se formar água. Meu filho, você já pensou o porquê você precisa do oxigênio para sobreviver? Quando você pega o oxigênio no ar e joga no seu pulmão, do pulmão cai no sangue. O sangue leva para todas as células. E esse oxigênio vai ser usado na cadeia respiratória. Você precisa do oxigênio para sobreviver, porque é ele que vai atrair os elétrons na cadeia respiratória. No final, esse O2 que você está absorvendo agora, nesse exato momento, vai formar água. Tem alunos que me perguntam, e para onde vai essa água? Para lugar nenhum, fica na célula. A água não faz mal, pelo contrário, faz bem. Então, entenda o que acontece. O NADH libera o elétron energizado, o oxigênio atrai o elétron, ele passa por uma série de proteínas, 3 delas vão usar a energia do elétron para bombear H+, para o espaço entre a membrana externa e a membrana interna. Mas você pode estar se perguntando, para que bombear H+? Veja bem, o lado de dentro da membrana interna da mitocôndria é carregado negativamente. Essas cargas negativas do lado interno da membrana interna da mitocôndria acabam puxando esse H+, de volta para o interior da mitocôndria. E eles realmente voltam. Só que esse H+, volta para o interior da mitocôndria, passando por dentro da enzima ATP sintase. Pessoal, quando esse H+ passa pela ATP sintase, a ATP sintase literalmente gira. E quando ela gira, ela une um ATP a um fosfato e produz ATP. Ou seja, a passagem do H+ pela ATP sintase faz a ATP sintase girar e produzir ATP. Eu quero que você agora faça uma reflexão, saia da bioquímica, saia da biologia e vá para a engenharia. O que a gente faz quando quer gerar energia elétrica? Constrói uma barragem, acumula água. Quando abre a comporta da barragem, a água desce a toda velocidade, gira um gerador e produz energia elétrica. O que o seu corpo está fazendo nesse exato momento? Ele está extraindo elétrons energizados da matéria orgânica. Está usando a energia desses elétrons para criar um acúmulo, um gradiente de H+, para depois usar o movimento desse H+ para produzir ATP. Assim como a água gira um gerador na hidrelétrica, o H+ gira a ATP sintase. Só que o gerador da hidrelétrica produz energia elétrica e a ATP sintase produz energia química na forma de ATP. E o FADH2? O FADH2 carrega elétrons com menos energia do que o NAD. Então os elétrons do FADH2 só vão bombear 2 H+. Portanto, cada FADH2 só vai produzir 2 ATPs. Como o elétron do NADH, o par de elétrons do NADH, bombeia 3 H+, cada NADH vai produzir 3 ATPs. Então veja bem, pessoal, os elétrons de cada NADH liberam energia para bombear 3 H+. Cada H+ que voltar vai produzir um ATP. Então a gente pode considerar que um NADH vai gerar 3 ATPs. Já os elétrons do FADH2 liberam energia para bombear 2 H+. Então cada FADH2 vai liberar energia para produzir 2 ATPs. No total, a glicólise e o ciclo de Krebs produziram 10 NADH. 10 vezes 3, 30. Então, a cadeia respiratória vai gerar 30 ATPs advindos do NADH. Produziu, no ciclo de Krebs, 2 FADH2, que gerarão um total de 4 ATPs. Então, no total, a cadeia respiratória vai produzir 34 ATPs. Mais os 2 ATPs do ciclo de Krebs, 36. Mais os 2 ATPs da glicólise, 38. Então, a partir de uma glicose, a respiração celular produz 38 ATPs. Quero te chamar a atenção que isso é uma simplificação que muitos livros do ensino médio trazem. Na verdade, o número não é exatamente 38, é menos. Isso, inclusive, depende de organismo e de uma célula para outra. Mas, para simplificar, no ensino médio faz-se o cálculo dessa maneira bastante exatinho, que não é assim, dando um total de 38 ATPs para cada glicose. Pessoal, essa é a fantástica respiração celular. Um mecanismo que
retira elétrons energizados dos seus alimentos, do que você come, usa a energia desses elétrons para criar um gradiente de H+, e depois usa o movimento desses H+, para produzir ATP. Eu tenho certeza de que se você entendeu esse processo direitinho, você hoje vai sair daí achando a biologia e a bioquímica muito mais bonita. E realmente a biologia e a bioquímica são lindas. Um grande abraço para vocês. Em breve teremos vídeos aí de fermentação e fotossíntese, que são outros assuntos dentro de bioenergética. Até mais. Olá, meus grandes alunos. Nós já tivemos aqui uma aula sobre glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Mas ainda faltava a cereja do sorvete, que é a parte de fermentação. Veja, nessas aulas sobre bioenergética, você aprendeu que o grande objetivo da respiração celular é extrair energia dos alimentos para produzir uma moeda energética só, que é o ATP. Então, a respiração celular é um processo que tem como objetivo a produção de ATP. Você lembra também que a grande questão do ATP não é que ele sirva para armazenamento de energia a médio ou longo prazo. O papel do ATP não é armazenamento de energia. Você lembra que o papel dele é servir de energia para agora, para já, para uso imediato. Digamos assim, que a célula produz o ATP sob demanda. Ela produz o ATP agora para ser consumido agora. Se você quer guardar energia no seu corpo para longo prazo, engorde, meu filho. Produza gordura. Gordura é boa para produzir energia para longo prazo, guardar energia para longo prazo. O ATP é para ser consumido já, imediatamente. Então você deve lembrar que a respiração celular tem essas 3 etapas, a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia. Ora, a glicólise e o ciclo de Krebs produzem poucos ATPs, nós vimos isso. A glicólise vai produzir 2 de saldo, o ciclo de Krebs mais 2. Mas a glicólise e o ciclo de Krebs, vocês lembram disso, desempenharam um importante papel. Elas oxidaram a glicose. E quando elas oxidaram a glicose, elas obtiveram elétrons ricos em energia. Esses elétrons ricos em energia foram passados para o NAD+, que se converteu em NADH, foram passados para o FAD, que se converteu em FADH2. O NAD e o FAD, por sua vez, servem como carreadores de elétrons ricos em energia. Eles carregaram esses elétrons ricos em energia para a última etapa da respiração, que é a cadeia respiratória. Na cadeia respiratória, o NADH e o FADH2 passaram esses elétrons ricos em energia para a cadeia. A cadeia usou a energia desses elétrons para bombear prótons H+, e depois a energia do movimento desses prótons H+, foi usada para produzir ATP. Mas observe você que o NADH e o FADH2, ao liberarem seus hidrogênios e elétrons para a cadeia respiratória, voltaram a ser NAD+, e FAD. Isso significa que em todo esse processo há um ciclo que talvez você não tenha percebido até agora. O ciclo é o seguinte: a glicólise e o ciclo de Krebs pegam o NAD+, e o FAD e convertem NADH e FADH2. Aí eles vão para a cadeia respiratória. Lá na cadeia respiratória, eles liberam seus elétrons e voltam a ser NAD+, e FAD. Uma vez que eles voltam a ser NAD+, e FAD, eles então podem ser reutilizados pela glicólise e pelo ciclo de Krebs. Então, fecha o ciclo. Glicólise e ciclo de Krebs convertem NAD+, e FAD em NADH e FADH2. E a cadeia respiratória pega o NADH e o FADH2 e converte em NAD+, e FAD, que voltam a ser usados pela glicólise e pelo ciclo de Krebs. Percebeu o ciclo? Acontece, pessoal, que esse ciclo pode ser interrompido. Como? É fácil. É só faltar oxigênio na célula. Porque quem movimenta os elétrons na cadeia transportadora de elétrons é o O2. É o O2 que atrai os elétrons. Se faltar oxigênio na cadeia transportadora, a cadeia respiratória para. Sem a cadeia respiratória, o NADH não volta a ser NAD+. Sem a cadeia respiratória, o FADH2 não volta a ser FAD. E aí o que é que vai acontecer? Sem o NAD+, e sem o FAD, o ciclo de Krebs também para.
Porque o ciclo de Krebs precisa de NAD+, e precisa de FAD. A glicólise também precisa de NAD+, então a glicólise também pararia. Veja que no caso da glicólise, eu estou dizendo pararia. Por quê? Pessoal, se as 3 etapas parassem, a célula morreria, porque a produção de ATP iria a zero. Para evitar que a glicólise também pare, é que existe um processo chamado de fermentação. Veja a cadeia de eventos. Repare com a cadeia de eventos. Falta oxigênio na célula. Aí a cadeia respiratória para. Sem a cadeia, o NADH não volta a ser NAD+, e o FADH2 não volta a ser FAD. Vai começar a faltar NAD+, e FAD na célula. Sem NAD+, e sem FAD, o ciclo de Krebs também para. E a glicólise também deveria parar, porque a glicólise também precisa de NAD+. Só que aí entra em ação a fermentação, que impede que a glicólise pare. Pessoal, qual é a estratégia usada na fermentação para impedir a interrupção da glicólise quando falta O2? A estratégia é restaurar o estoque de NAD+, para abastecer a glicólise. É isso que a fermentação faz. O que a fermentação faz é restaurar o estoque de NAD+, para evitar que a glicólise pare por falta de NAD+, quando está faltando O2 na célula. Vamos ver como isso é possível? As nossas células musculares fazem um tipo de fermentação chamada de fermentação lática, porque o produto final é o lactato. Quando é que isso acontece? Acontece quando a gente está fazendo uma atividade muscular intensa. Isso pode chegar a um ponto de não ter oxigênio suficiente no músculo. Sem o oxigênio, você sabe, vai entrar uma cadeia de eventos que vai acionar a fermentação com o objetivo de produzir NAD+, e impedir a interrupção da glicólise. Então, nessa imagem, na parte de cima em azul, você está vendo a glicólise, que está pegando a molécula de glicose e produzindo 2 moléculas de piruvato com 2 ATPs de saldo. Acontece que, na falta de O2, o ciclo de Krebs para. Então, ao invés do piruvato entrar na mitocôndria e iniciar as reações do ciclo de Krebs, o piruvato vai permanecer no citosol e será convertido em lactato. Acontece que para converter piruvato em lactato é preciso uma fonte de hidrogênios e elétrons. E essa fonte de hidrogênios e elétrons vai ser o NADH. Porque se você observar aí no desenho, você vai ver que a diferença do piruvato para o lactato é que o lactato tem 2 hidrogênios que o piruvato não tem. O NADH é que vai fornecer esses hidrogênios e elétrons para formar o lactato. No que o NADH fornece esses hidrogênios e elétrons para formar o lactato, ele volta a ser NAD+. Aí esse NAD+, pode ser reutilizado pela glicólise, evitando que a glicólise seja interrompida na falta de NAD+. Alguns micro-organismos, algumas bactérias e fungos fazem outro tipo de fermentação chamada de fermentação alcoólica, mas o objetivo é o mesmo: recompor o NAD+, para evitar que a glicólise pare na falta de oxigênio. Olha aí o desenho. Nesse caso, vai ter a glicólise, que vai converter a glicose em piruvato com 2 ATPs de saldo. Só que aí o piruvato é convertido em acetaldeído. Observe que na passagem de piruvato para acetaldeído é liberado gás carbônico. E aí o acetaldeído é convertido em um álcool chamado etanol, daí o nome fermentação alcoólica. Acontece que para converter acetaldeído em etanol vai precisar de hidrogênios e elétrons. Quem vai fornecer os hidrogênios e elétrons é o NADH. Ao fornecer hidrogênios e elétrons, o NADH volta a ser NAD+, e pode ser reutilizado pela glicólise, evitando que a glicólise pare na falta de O2. Esse processo é muito usado pela indústria para a produção de bebidas alcoólicas e até para a produção de pão. O fermento do pão é o fungo Saccharomyces cerevisiae e ele fermenta o amido do pão. No que faz a fermentação alcoólica, libera gás carbônico. Esse gás carbônico faz a massa do pão crescer. E a massa do pão, você vê, já fica cheio de furinhos, por causa do gás carbônico que faz a massa do pão inflar. Tem aluno que me pergunta, então o pão tem álcool? Não, o pão não tem álcool porque quando bota a massa no forno, o etanol evapora, volatiliza e vai embora.
Agora, veja que esse tipo de fermentação, quem faz são alguns micro-organismos. Nós não fazemos, né, meu filho? Senão, no final de uma maratona, ia estar todo mundo bêbado. Não é por aí. Bom, vamos às considerações finais, então. Você deve ter notado que a fermentação produz muito poucos ATPs, apenas os 2 da glicólise, porque ela faz uma oxidação incompleta da glicose. Aí ela desperdiça muita energia dos alimentos. Ainda haveria muita energia no lactato e muita energia no etanol que ela não aproveitou. Pessoal, um grande abraço, até a próxima aula. Meu nome é Cícero, sou professor de Biologia e eu vou te mostrar um pouquinho mais sobre metabolismo energético. A fermentação é um processo que acontece, você sabe disso, quando não há oxigênio. Agora vamos entender um pouquinho mais dos motivos da existência do processo da fermentação. A glicose, no processo da respiração celular, ela é quebrada, e eu estou simplificando bastante o processo, tá? A glicose ela é quebrada a piruvato, num fenômeno chamado glicólise. Nesse processo, que é a glicólise, ocorre a liberação de hidrogênios, ou seja, a glicose, ao se transformar em piruvato, libera hidrogênios. Até agora tudo bem. Com a liberação de hidrogênios, esses hidrogênios não podem ficar livres, até porque eles vão ter que ser recebidos pelo oxigênio, numa respiração aeróbica. Então o NAD, lembra dessa moléculazinha? O NAD+, nada mais é do que um aceptor intermediário de prótons e elétrons. O NAD ele vai passar por aqui e vai pegar esses hidrogênios que foram liberados. E no momento em que isso acontece, ou seja, no momento que ele sequestra os hidrogênios, ele passa a ser NADH+. O papel dele é levar esses hidrogênios para dentro da mitocôndria, para que a respiração aeróbica se complete e o oxigênio receba os hidrogênios e se transforme em água. Você sabe que o oxigênio é o aceptor final de prótons e elétrons, consequentemente ele se transforma em água ao acontecer isso. Só que no momento em que não há O2, esses NADs não têm como doar esses hidrogênios ao oxigênio que não existe. Então, simplesmente, eles têm que devolver os hidrogênios para a molécula que, em princípio, deu os hidrogênios a eles. Resultado, o NAD retorna ao citoplasma, permanece no citoplasma, e ele devolve os hidrogênios para o piruvato. O piruvato passa a ser o aceptor final de prótons e elétrons na fermentação. Ao devolver os hidrogênios para o piruvato, eu vou devolver hidrogênios para cá, o piruvato se transforma em uma outra molécula. Nesse caso, eu coloquei o lactato, que é o ácido lático que você produz na musculatura, não é? Ou seja, no momento em que o músculo entra em respiração anaeróbia, não tem oxigênio fornecido para ele, e o metabolismo é muito elevado, ele acaba produzindo, o ácido lático lactato. Então, o que acaba acontecendo nesse processo é que ao devolver os hidrogênios para o piruvato e ele se transformando em lactato, o NADH+ volta a ser NAD+. No momento que ele volta a ser a molécula inicial, eu posso reiniciar o processo e aí a produção de energia continua. Ou seja, eu continuo podendo usar esse processozinho, que é a glicólise junto com o processo fermentativo, para gerar energia. Esse processo produz 2 ATPs apenas, é um processo pouco energético, mas é suficiente para você manter o nível energético da célula durante um tempo. O nome desse processo é reoxidação de NADs. Então, o que a gente está fazendo aqui é reoxidar o NAD para que o processo continue, ou seja, para que o fenômeno continue. E essa é uma das funções da fermentação, a reoxidação dos NADs. Há inúmeros outros pequenos detalhes que você tem que saber sobre a respiração e fermentação, mas não dá tempo da gente, obviamente, estudar todos os detalhes. Então, pega essa matéria, dá uma estudada, e aí da próxima vez a gente segue adiante até vendo algumas coisas a mais sobre o processo de respiração celular.